Então, bom dia a todos, obrigada por estar aqui de manhã cedo. A minha pesquisa, como a Tainá falou, é sobre Frankenstein, uma possível autoficção, daí fica a questão aí, espelhamentos entre a obra e a vida de Mary Shelley com a orientação da professora Regina. Então, vamos lá. Meu nome é Ana Luísa. Bem, Frankenstein, eu resolvi não colocar uma sinopse do livro, gostei mais de colocar essa citação, né, que eu tirei do livro de Frankenstein, que diz assim: deve ser medonho, pois terrivelmente espantoso, devia ser qualquer tentativa humana para imitar o estupendo mecanismo do Criador do mundo. O sucesso deveria aterrorizar o artista, ele devia fugir de sua odiosa obra cheio de horror. Então, esse é um trecho que tem antes do livro do Frankenstein, que a Shelley começou, ela fez meio que um epílogo um prólogo, na verdade, antes da história em si, que ela acaba sonhando com o Frankenstein, e daí ela diz com essas palavras, eu achei bem mais interessante do que a sinopse do livro. Então, o livro Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de 1818. Eu resolvi não ir para a mesma coisa de dilema entre criador e criatura, quem é o monstro e esse tipo de coisa. Eu queria mais procurar mesmo sobre a autora, sobre a Mary Shelley. Então, o tema e o objetivo da minha pesquisa. O tema foi pesquisar sobre Frankenstein, de Mary Shelley, uma obra clássica que destaca sua importância para a ficção científica por ser considerada a primeira do gênero, além de primeiro romance gótico psicológico. Então, ele meio que foi o pioneiro em muitas partes da literatura, e o objetivo é mostrar que alguns fatores da vida de Mary Shelley podem ser encontrados em seu romance. E a hipótese é a possibilidade de que a obra tenha sido um romance autoficcional. Então, não estou aqui para dizer que porque é preciso ainda muito estudo, é preciso muita pesquisa para dizer com certeza, mas o objetivo é esse, é bom que a gente possa discutir sobre se vocês tenham notado alguns outros fatores que eu não percebi interessante também. Fantástico e autoficção, não poderia ficar sem o Todorov, que eu baseei, o Fantástico vai ser pelo Todorov, que é a incerteza do real e do imaginável na existência de algo estranho e acontecimentos que não são suscetíveis a acontecer na vida diária. O leitor e até mesmo o personagem pode ficar em dúvida entre a possibilidade do natural e do sobrenatural. Então, é quando você fica meio que na ponte sem ter certeza se isso é realmente uma coisa que poderia acontecer no nosso dia a dia, ou se é algo totalmente fora do normal que jamais isso aconteceria. Então, essa é a carta número 4 de Frankenstein, que diz assim: um acidente tão estranho nos ocorreu que não posso deixar de registrá-lo, embora seja muito provável que tornemos a nos ver antes que estes papéis cheguem às suas mãos. Então, através dessa carta, ele diz que um acidente tão estranho, então é quando o Victor aparece em um negócio de gelo flutuando pelo oceano. Então, não só para a gente, leitor, é uma experiência estranha, uma coisa nova que talvez a gente não ache que poderia acontecer de verdade, como também é uma coisa estranha para as pessoas dos livros, para os personagens dos livros. Na ala da autoficção, é o Dubrovsky. Na autoficção, o autor não tem a intenção de se revelar no texto, mas é encontrado através de informações extratextuais, ou seja, através de... Por exemplo, tem casos que na autoficção o nome do personagem também é o nome do autor da obra. O nome de algum amigo do personagem também pode ser o nome do amigo do autor da obra. Então, não é nitidamente... Não é como se fosse
uma coisa que o autor pensou, vou fazer isso de propósito, é como se estivesse entre as entrelinhas, que só você lendo de uma maneira que você esteja prestando atenção e querendo procurar essas coincidências que você vai perceber, porque ele é encontrado, ele é revelado através de umas informações aqui e ali que estão estudando um pouco mais a fundo para perceber. Então, a autoficção se diferencia da autobiografia porque na autoficção é estabelecido um pacto que se caracteriza por ser contraditório, pois rompe com a verdade encontrada na biografia, mas que também não é uma total invenção. A autobiografia, ela tem um valor, digamos assim, porque se você lê uma autobiografia, você vai ter a certeza de que tudo que está ali é verdade, você vai ter a certeza de que fulano de tal nasceu na França, nasceu em tal ano, passou por isso, as suas obras são essas, é a autobiografia dele, é uma biografia. Então, tudo que tem ali é certeza, você não vai ficar pensando se é realmente isso, porque o nome ele vai dar um valor para a obra. Já a autoficção, como diz ali, rompe com a veracidade encontrada na autobiografia. Então você pode ler, você pode pensar, será que é? Será que é realmente isso? Será que tem a ver com o autor ou com a autora da obra? Será que isso foi inventado? Será que isso faz parte? Então, meio que é parecido com o Fantástico, porque você meio que fica em dúvida se é ou não, mas não é uma total invenção, não é algo tirado do fundo do baú, não é a reimitação da roda, é uma coisa que pode sim ser encontrada numa obra, mas que não quer dizer que porque é uma obra de ficção, que porque é uma obra que não se autodenomina autobiografia, que ela é errada, que você pode simplesmente descartar todas as coisas que está escrito ali. Então, os dois fundamentos da autoficção, que eu acredito que é possível muito bem encontrar na obra, é a ambiguidade e a escrita terapêutica. A ambiguidade tem ali 3 pontos. Na autoficção, um romance pode simular ser uma autobiografia. A ambiguidade criada textualmente na cabeça do autor é característica fundamental da autoficção. E ali tem uma afirmação do Rubier que afirma que um romance pode ser lido como uma autobiografia e é o leitor que tem a iniciativa e a decisão de decidir por ele mesmo o grau de veracidade do autor, na verdade, de veracidade do texto, perdão. Então, na autoficção, como diz ele, pode simular uma autobiografia, mas é uma coisa que o autor, ele também vai fazer essa criação. Ele pode ter feito, por exemplo, a Mary Shelley pode ter escrito essas coisas que podem ser espelhamentos com a vida dela de propósito ou não. Então, fica a ambiguidade se ela realmente quis fazer isso ou se foi por acaso. Então, como o Rubier disse, é uma decisão que o leitor toma, né? Que o leitor tem a iniciativa de fazer. Então, eu tomei a iniciativa de ler e decidir o grau de veracidade da obra da Mary Shelley, porque eu acreditei, eu achei pontos que poderia ser uma pesquisa para comprovar 100% a veracidade de Frankenstein ser uma autoficção. A escrita terapêutica, por outro lado, como o próprio nome diz, é uma espécie de terapia. Então, colocar na realidade das palavras uma experiência traumática para compartilhar o sofrimento e reestruturar o caos interno. A escrita terapêutica é um recurso e característica frequente das autoficções, se associa a esta, mas não é condição necessária para a sua existência. Então, a escrita terapêutica pode ser usada como um recurso para você encontrar em uma obra e dizer se ela é uma autoficção, pode ser um pontinho a mais, mas não é necessariamente uma coisa que é preciso. Então, colocar na realidade as palavras os traumas que a autora passou. A Mary Shelley passou por muitas dificuldades e pode ter sido uma forma dela
explanada, ela ir para o terapeuta, digamos assim, o seu sofrimento. Pode passar. Então, esses são alguns exemplos que dá para espelhar com a obra e com a vida da Mary Shelley. Então, a Mary Shelley foi abandonada por parte do seu pai e o Frankenstein foi abandonado pelo seu criador. O falecimento da sua mãe, ainda depois do trabalho de parto, pode ser espelhado ao falecimento da mãe do Victor Frankenstein, né? Ambos perderam as figuras maternas, que é muito importante, principalmente era muito importante para Mary Shelley. A procura do amor e da liberdade, ao fugir com o Percy B. Shelley, pode ser refletida na exigência da criatura de Frankenstein por ser um ser feminino igual a ele. Então, um pouco mais para o livro, o Frankenstein ameaça o Victor, ele exige uma criatura que seja igual a ele, então isso reflete também lá nos princípios que Adão e daí Deus vai criar Eva para ter uma parceira para ele, para ter uma pessoa com que fosse igual a ele. Então, esses foram alguns exemplos que eu encontrei. Pode passar. Então, é isso. Fica aí o espaço para as discussões. Aqui está o meu e-mail, e como a professora falou, também está no Google Classroom. E o próximo slide, se eu não estou enganada, são as referências. Isso. Eu acho que a diferença do trabalho da Ana é, na verdade, esse viés, né? O viés de não se trabalhar com o monstro, né? Porque geralmente as pessoas analisam Sim. o monstro, né? A Ana, quando fez a pesquisa dela, ela percebeu bem isso, né, Ana? Quer falar um pouquinho? Eu ia fazer uma pergunta em relação a isso também, Regina, que eu percebi que foi uma perspectiva diferente e eu queria saber qual que era a motivação, qual que foi a tua motivação, Ana, para pegar um caminho diferente. Exatamente isso, eu não queria seguir a mesma coisa que já tem muito, já tem de muito de uma coisa e eu estava mais interessada mesmo na autora, então como já tem várias pesquisas e várias associações com a sociedade através do Frankenstein, eu achei que muita gente esquece que a autora também é igualmente importante ao criador e ao dilema do criador e da criatura. E em relação a Mary Shelley, tem toda aquela polêmica, né, Jennifer? Porque ela não pôde nem assumir, sabe, tem toda aquela questão de ser companheira do Shelley, né, do poeta, tem a questão do século XIX, que a mulher não podia assumir uma autoria. O livro era muito polêmico, né, porque a história, né, é muito polêmica para a época. Então, tem vários fatores ali que, como o Luan falou aqui, né, escreveu aqui um filme sobre a vida dela, que é muito bonito, fica muito, muito claro, né, essas dificuldades, né, que ela tinha de ser compreendida mesmo, né. Então, quando a Ana falou de fazer o trabalho nesse viés, eu achei que foi muito pertinente, porque, na verdade, se você expandir a pesquisa, você pode dar muito mais visibilidade à Shelley em si, né? Sim. Né? E o que a levou a escrever aquele romance naquela determinada época, né? Que eu acho que é uma pesquisa muito, muito interessante para nós, né? Por causa do cientificismo, a questão inovadora, né? Que ela traz, né? Para a literatura, essa temática, né? Porque se a gente for pensar nos dias de hoje, está totalmente ligado às questões genéticas, né, da pesquisa genética, né, essa interferência, né, do ser humano, né, nesse poder divino, né, de criar a vida, Sim. né? Né, Ana? Então, é uma coisa, assim, que eu acho que foi um trabalho bem desenvolvido. A Ana, eu sei que a Ana se desdobrou bastante para fazer a pesquisa, né, Ana? Foi muito difícil encontrar então, pesquisas, trabalhos que falassem sobre esse espelhamento entre a obra e a vida da Mary Shelley. Eu não encontrei nenhum, basicamente. Então eu acho que a gente precisa, assim, são vieses, né, que eles são possíveis, não é que a gente está querendo botar chifre em cabeça de cavalo, né? A gente está, assim, fazendo uma leitura que ela é
se nós percebemos, a Ana até, se ela quisesse desenvolver esse trabalho, ela poderia até comparar com o filme, né, sobre a biografia da Shelley, e como que ali no próprio filme você tem subsídios, né, para assim, confirmar aquilo que você está defendendo, né. Então, Sim. Muito obrigada pelo trabalho, fiquei bem contente. Obrigada também. Chegamos até aqui. Alguma pergunta? Esse foi o teu primeiro grupo? Sim. Eu lembrei agora que era o primeiro grupo. Como foi fazer a pesquisa pela primeira vez? Muito nervosa. Pensei que não ia conseguir chegar ao fim, mas cheguei. Então, cheguei e já estou ansiosa para os próximos. Que bom. Que bom. Eu acho que a Ana teve o cuidado de fazer a apresentação, os slides ficaram muito bonitos, né? As figuras, né, que você escolheu também foram, assim, bem colocadas, né? E, então, eu acho que, assim, para o primeiro CEPEL, né, eu acho que você conseguiu se sair muito bem, né? Então, a gente tem que perceber isso, porque não é fácil, né, Jennifer? O aluno fazer a pesquisa, assim... Principalmente a distância, assim. Distância... Tá de parabéns, Ana. E, assim, a gente que vê vocês, assim, em outros momentos, né, então eu dei aula para você em introdução à pesquisa, eu fico muito feliz mesmo de ver essa postura de pesquisadora, enfim, você sempre foi uma aluna muito dedicada, né, isso eu não tenho nem o que falar, mas de ver, assim, numa posição de segurança, de olhar para um objeto de pesquisa que você escolheu, que você recortou, né, com o auxílio da Regina, então isso mostra esse caminho que a gente, né, vai tentando construir ao longo da graduação de se tornar uma pesquisadora, né, professora pesquisadora independente, então bem feliz de ver você agora saindo do primeiro CEPEL, pronto, já foi. Pois é. E agora pronta para os próximos. Já passou pela fogueira. Pois é, iniciação. Muito obrigada. Bom.